meus amados, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, que gostoso estarmos aqui, nessa alegria, nesse gozo, nesse prazer. Mas como que nós estamos lá em casa, em família? Qual é o nível da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso prazer de estar em casa? Porque se observarmos a palavra de Deus, o que nós ensinamos na igreja é o mesmo que deve ser ensinado no lar. Nós chamamos o céu de lar celestial. Parece que é uma comparação com o nosso lar, com a igreja, que é também o nosso lar. Nós temos trabalhado em defesa da família e ficamos cada vez mais abismados. Eu fiz um recorte aqui de um jornal, assino o Jornal da Cidade, e está aqui: divórcios no Brasil atingiram recorde o ano passado. Pastor Marinho já tem falado sobre isso aqui, e nós estamos trabalhando o mês todo em defesa da família, falando da família. Todas as mensagens, todos os trabalhos que têm sido pregados aqui nesse púlpito têm sido sobre família, em defesa da família. E nós sabemos que está cada vez mais difícil os relacionamentos. Todos os relacionamentos entre seres humanos é muito frágil e delicado. Mas o casamento é o relacionamento mais delicado que existe. Porque quando nós nos relacionamos com outras pessoas, no trabalho, na igreja, em outro lugar, em outros lugares, não são relacionamentos que a gente fica ali juntinho, muito tempo, mas na família nós ficamos. Pelo menos devemos ficar. E o pastor Marinho tinha falado, quando nós falamos aqui, eu falo que vivemos em delícia no nosso casamento, mas tem uma caminhada. Tem uma história, para chegarmos nesse ponto de vivermos hoje, dizendo, estamos vivendo em delícias entre nós e no nosso lar. Teve um início, teve um meio, está tendo um fim, e esse fim, como diz a palavra de Deus, o fim é melhor do que o princípio das coisas. E por que não a família, o casamento, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é mais importante para Deus, Ele não vai fazer com que o fim seja melhor? Sim. Eu vou convidar a minha esposa para vir à frente, porque Deus colocou no nosso coração dois assuntos que realmente são as ferramentas ou a base para que uma família permaneça feliz, ou para que seja feliz. E são dois assuntos importantes. Eu creio que a minha esposa, pela nossa convivência de 65 anos juntos, 58 anos casados, para chegarmos nesse ponto, tem uma história. E nós aprendemos, depois de 45 anos também de ministério, trabalhando com famílias, com casais, procurando dar toda a assistência, encorajamento para o jovem também se casar. Dona Maria era chamada de Santo Antônio, porque falam que Santo Antônio era o santo casamenteiro. A gente não acredita nisso, mas que ela era meia Santa Antônia, era, Então ela arrumava bastante casamento, inclusive o do pastor Marinho aqui com a Nilva foi meio, Ela via a Nilva, quando o Marinho teve aquela situação delicada,
e ela falava: a Nilva é a esposa para o Marinho. A Nilva, e só ela mesmo para aguentar. Meu bem, vem cá. Nilva está pondo ele na linha, né? Não, o Senhor que está pondo. Eu gostaria que, aqui está a minha companheira, né? Minha esposa, minha amada, aquela que me fez o homem mais feliz do mundo, né? Eu tenho uma poesia, aqui depois eu vou ler, porque eu também sou um pouco poeta quando eu penso nela, né? E quando eu olho para a lua. Ela está um pouco esquecida, mas o nosso assunto, para que nós entendemos esses 45 anos de ministério, são duas coisas que precisa existir entre o casal. Primeiro, o que Deus quer da mulher? Ele fala que a mulher precisa ser submissa. E o homem, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Submissão e amor. São dois assuntos, e eu vou pedir para que eles coloquem os textos, os primeiros textos ali, para que ela possa discorrer e falar, porque são os textos que... Você vai falar o texto? Você quer que eu leia o texto lá? É Provérbios capítulo 3, versículo 12. Não é esse. 31, 12. 31, 12. É um texto que quando nós casamos, ela aprendeu. Ela lhe faz bem e não mal alguns dias perante o casamento. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 65 anos só fazendo bem para mim. Como que a gente pode viver sem amar uma mulher desta? Outro texto, 1 Pedro 3, 1 e 2. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja um ganho sem palavra. O outro versículo é: considerando a vossa vida casta em temor, temor a Deus. Você quer falar? Não? Você que vai. Graça e paz. Que eu quero dizer que eu continuo dizendo que o casamento é a melhor coisa da vida, né? Hoje em dia, quando a gente vê tanta briga entre casais, tanta separação, a gente se entristece e pensa assim: estão perdendo tempo, porque realmente é uma coisa que Deus instituiu, né? O casamento foi instituído por Deus, e Deus jamais ia instituir uma coisa má. Tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então é muito triste a gente ver assim como andam os casamentos. Os casaizinhos, enquanto namorado, noivos, juntinho, benzinho, para cá e para lá e tanta coisa. Depois, quando casa, geralmente, não todos, há exceções, mas vão se esfriando, se afastando. Isso não é para acontecer, porque fala que o fim tem que ser melhor do que o começo. Então é cultivar uma atitude mesmo de amor um para o outro, e um segredo, que é nunca dormir de mal. Deixa eu pôr o texto agora. O outro texto que ela vai falar, Efésios 4, 26 e 27, que é um assunto que nós pensamos e falamos: nós nunca dormimos de mal, nunca. E o texto vai dizer por quê, ela vai explicar.
Olha lá, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Depois tem a continuação, nem deis lugar ao diabo. Então, quando a gente dorme de mal, dorme com raiva, está dando lugar ao diabo. Então, isso daí é uma coisa que eu aprendi com a minha vida, com a nossa vida, e tenho experimentado todos esses anos de casamento, que é realmente uma verdade, porque é normal, você é humano, durante o dia, ficar com raiva, passar o nervoso e ficar desgostoso com o outro. Então, irai-vos e não pequeis. De que maneira? Aconteça o que acontecer, antes de dormir, perdoe. Peça perdão e perdoe. Então, para dormir com o coração limpo, mesmo que não estiver sentindo perdão. Está muito magoada, aquilo que ele fez machucou muito, doeu muito, e não estou conseguindo perdoar, mas declare o perdão, está perdoado em nome de Jesus. Amém. E aí você começa a sentir o alívio, sentir o perdão. Aí você exercita tanto perdão que a mágoa não entra mais, sabe? Ela bate e volta. Então, exercitar o perdão é a coisa mais maravilhosa, é a coisa que tem que existir entre o casamento, no casal. Porque às vezes dorme de mal, dorme, mesmo que está demonstrando, mas está com aquela mágoa no coração, está com aquela ira, e dorme com aquela mágoa, a tendência é crescer essa mágoa. Então, por isso que tem que perdoar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, quando dorme com raiva, está dando lugar ao diabo. Então, essa é uma experiência na minha vida, de não dormir de mal, de não dormir com raiva, e aí ver o que Deus foi fazendo na vida do meu marido, transformando. Nosso amor é muito grande, muito lindo, nós namoramos 7 anos, casamos, e com muito amor, mas é difícil assim o casal não ter alguma coisinha que um contraria o outro durante o dia, e principalmente ele, antes de se converter, bebia uma cachaçinha. Cachaçona. E aí, chegava e eu não brigava, mas ele falasse qualquer coisa. Porque quando bebe muito, aí chega bem, aí vira um carneiro, né? Mas quando bebe pouco, vira um leão. Então, chegava esquentado e eu Deus me ensinando. E eu fui vendo a maravilha de Deus se transformando, né? Um leão num carneirinho. E Deus foi fazendo a obra maravilhosa. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquela frase sua, amá-lo como ele... A gente tem que amar, porque a gente quer que o outro mude, né? Mas como que eu vou amar uma pessoa assim? Ame-o como ele é, e ele se tornará aquilo que você gostaria que ele fosse. E é isso daí. Fica aí. Ela vai ler uma poesia para a família que ela fez. Ela é poetisa, ela faz... e ela fez que vai sair no próximo livro dela. Né? É família, família. Família é banquete, é festa no coração, é estímulo e esperança, é caminho e direção, é prazer, é alegria, é força e orientação. Entusiasmo e harmonia, é abrigo e provisão, é afago, é carinho, atitude e decisão, é correção de mansinho, é cuidado e educação, é conquista, é vitória, é conforto e terapia, regozijo e emoção, é vivência e companhia, é dar e receber um ao outro perdão, é convivência fraterna, a mais perfeita união. É roteiro de aventura, é tradição, é troféu. É alvo e meta segura. É um pedacinho do céu. É lugar de segurança,
convivência em harmonia, onde a fé e a esperança é a mais perfeita alegria. É rumo e prumo também, segurança e proteção. Nada no mundo supera tal grandeza e vastidão. É música afinada pelo mesmo diapasão. É sossego na alma e descanso no coração. Eu queria uma mulher assim. Deus me deu. Tem muitas coisas, nós passamos, tivemos época difícil quando casamos, depois quando a chamada para o ministério, minha esposa licionava, né? E saía, às vezes, ela tinha que sair 6 horas da manhã a pé para tomar um ônibus, depois ir para uma fazenda, depois ainda pegar uma carroça, uma charrete, para ir até, era 40 quilômetros. Então tivemos nossas lutas, nossa dificuldade. Eu tinha que levantar, ela levantava às 6, eu levantava às 4 horas já tinha que entrar no serviço. Então tivemos momentos difíceis, eu tinha que fazer muitos cursos. E naquela época, eu trabalhava para o Estado, o governo às vezes ficava alguns meses sem nos pagar. Em uma viagem que nós fizemos para São Paulo, fiquei 8 meses estudando um curso que eu queria subir no meu serviço. Eu já era chefe, Deus estava me abençoando. E nós não recebíamos dinheiro. Naquela época ela não estava ainda licionando efetiva. E ela teve que vender o cabelo que ela tinha para a gente voltar para casa. Foram momentos difíceis. Depois, para estudar, quando eu fui chamado para o ministério, também foi outra luta que eu tinha. Via minha esposa sair chorando da igreja, porque o pastor era um pouco idoso já, mais ou menos como eu, e eu pregava, já tinha aquele fervor para pregar, aquela experiência que eu tive com o Espírito Santo, né? E que me ensinou muito. Essa experiência foi me ensinando o que é amar uma esposa. Eu tive uma experiência que parece que, quando eu saí daquela experiência, eu comecei a olhar para as pessoas, parece que eram diferentes as pessoas. Parece que eu queria fazer aquelas pessoas todas entrar no meu coração. Eu queria ver aquela gente salva. Eu olhava para minha esposa, para minha família. Eu falava, Senhor, será que eu amei como Jesus nos ensinou a amar? Até agora parece que eu não tinha esse fervor, esse ardor no coração. Então eu pude entender que Deus nos deu tudo. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a igreja, nos deu pastores, e Ele nos deu o Espírito Santo, essa unção, para que a gente vê tudo diferente. A natureza passa a ser diferente, a família passa a ser diferente, a igreja passa a ser diferente. Parece que a gente, quando ouve os pássaros cantando, parece que eles estão cantando uma canção só para nós, a alegria do Espírito. Quando nós vemos uma pessoa sendo salva, nosso coração parece que bate forte, mais forte mesmo, de alegria de ver uma pessoa sendo salva. Quando a gente vê as pessoas vindo à frente nos apelos dos pregadores, a alegria que a gente sente, né? Quando a gente olha o sol, parece que ele está brilhando mais. É esse amor do Espírito que nós precisamos. Mas não é esse amor do Espírito, é aquele amor que Jesus nos ensinou. Eu vou pedir para que eles coloquem lá Gálatas, Romanos 5:5, que eu quero deixar bem claro que não é possível a mulher ser submissa, porque diz, submissa como ao Senhor. Ela tem que ter uma intimidade com o Senhor.
aquela intimidade que eu sempre vi a minha esposa tendo, a palavra, todo ano orando, lendo a palavra de Deus, orando, todos os dias, nós oramos todos os dias juntos, nós oramos de mãos dadas, nós oramos pela igreja, nós oramos pelos pregadores, nós oramos por cada pessoa da igreja, pelos amigos, pelos vizinhos, nós oramos juntos, e o Espírito Santo nos impulsiona realmente a amar da palavra, que nos orienta como vivermos, como esposa submissa, como vamos viver como marido, amando como Jesus. E então ele mostra um segredo, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante aí, até o 33. Vós, aqui vai falar das mulheres, umas 4 vezes do amor do marido. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Os irmãos, parece que eu já preguei em muitos casamentos sobre uma sociedade de 3. Marido, mulher e Cristo. Cristo cabeça do varão, varão cabeça da mulher. Então nós poderíamos pensar, um casamento tem que ser um casamento de 3. Se não tiver Deus, o amor humano existe, mas não é perfeito. Ele é falho, nós falhamos. Eu falhava muito, ainda tenho minhas falhas, quando o Espírito não está me controlando. Às vezes vem a carne é sem vergonha, sempre quer se interpor no meio. Olha lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Aí vocês estão vendo, porque o marido é a cabeça, vamos, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Os irmãos estão vendo Cristo em tudo? Continue. Vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e deixa aí esse interessante, quando Jesus fala que Ele amou a igreja, aqui tem um propósito. O propósito de Jesus é apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, quer dizer, a igreja está sendo preparada para Ele, é um propósito do Senhor. E da mesma maneira, Ele fala assim, ela tem que ser sempre jovem, sem ruga. Está dizendo que tem que ser a igreja sempre jovem, no sentido de a nossa vida se renova a cada manhã. E a esposa também amar, como Cristo amou a igreja, para que ela sempre seja jovem. O amor faz com que a gente veja a esposa como no princípio, nova. A gente não vai ficar olhando os defeitos, as coisas, porque o amor faz com que o propósito nosso é transformar a esposa sempre bela, bonita. Para mim é a coisa mais linda, é a princesa, é a minha rainha, a rainha do lar, mas para mim ela vai ser sempre a princesa. Eu fiz uma poesia, ela leu uma poesia, eu também vou ler uma aqui, que saiu até no jornal. Aqui é sobre nossos 58 anos. Isso nós estamos falando para que, eu falei, muitos casais jovens aqui da igreja, mas os mais antigos, nós temos casais aqui que são a bênção, que a gente acompanha. Manildo, irmão Mitião, a gente viaja aí, são sempre parecendo namorado, né? E outros também. Bodas de vidro. O casal Mário Pereira dos Santos e Maria de Lourdes dos Santos celebrou 58 anos de casado no final de janeiro. Mário dedicou uma poesia à pessoa amada. Aqui vem a poesia.
o coração tem olhos e boca? O meu tem, minha doce Lourdinha. Há 65 anos descobri que meu coração não tinha olhos, mas via. Não tinha boca, mas falava. Via uma jovem constantemente e a boca do coração falava, ela é linda. A mais linda de todas as jovens do mundo. Eu, o coração, estou batendo cada vez mais forte quando estou perto dela. Fala para ela que isso é amor profundo. E quero ela para sempre, sempre, sempre. E disse com a boca o que os olhos viram. E ela aceitou. Que felicidade. Hoje está fazendo 65 anos de namoro e 58 anos de casados. Com filhos, netos e bisnetos. E a boca e os olhos do coração continuam a dizer o mesmo. Você é a mais linda. E o coração bate forte como no início dizendo, te amo, mais e mais, pois você me fez o homem mais feliz do mundo. Sempre seu Marinho, velho Mário. Está aqui também uma poesia. Por isso que nós vivemos em delícias hoje, é o fim. Estamos chegando no fim. Eu quando vejo aqui meus filhos, netos, bisnetos, vendo Marinho pregar, vendo a Mari cantar, a Bruna na intercessão, toda a minha família, eu vejo, esses dias nós tiramos uma foto, só faltou aqui a Ana Laura, mas teve uma época que nós fomos, toda a família, todos juntos, nós fomos comer uma pizza, a família toda, a Ana Laura estava aí presente com o Alex. O prazer do pastor, de um pastor, é ver a sua família firmada em Cristo, firmado na rocha. A dona Maria falou os textos que fez com que ela lhe fará bem todos os dias. Ali fala da mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu tenho aqui, quando faz a pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Eu escrevi embaixo, eu achei essa mulher, porque a Bíblia, Provérbios diz, quem acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou o favor de Deus. É o favor de Deus, porque eu não merecia, e nem nós merecemos a mulher que Deus nos dá, os filhos, a família. Então Deus prepara tudo. A família é um projeto de Deus. Quando o casal se encontra ali, o namorado começa a olhar assim, piscar um para o outro e perceber que o coração bate forte, se for da vontade de Deus, Deus vai preparar o encontro. Deus vai preparar o casamento. Não precisamos correr, porque Deus que prepara tudo. Deus vai preparando, depois vem os filhos que são herança do Senhor, depois vem, a coisa mais linda é a família unida. O marido, é difícil, né? Para a mulher é mais fácil ser submissa, né? Aqui eu tinha escrito tanto, não é aquela submissão de escravidão, o marido ser o patrão, o mandão, querendo ter uma escrava dentro de casa. Submissão é estar debaixo da missão do marido. Qual a missão do marido? Se ele trabalha para Deus, se ele trabalha, ela está junto. É estar entrando na vida do outro, conhecendo, sendo transparente. Não pode haver máscara entre o casal. Tem que haver transparência, e com o tempo, ela quando olha para mim, às vezes, bem, o que você está tendo, o que você tem hoje? Eu olho para ela, o que você tem? Só no olhar, a gente vai se tornando um, não é isso que a Bíblia diz? O texto que nós lemos, se tornando uma só carne, é ir entrando um na vida do outro, conhecendo gostos e desgostos, procurando não desagradá-la, não ser violento, aquele mandão, eu tenho escrava, porque antes de Jesus era diferente. Eu ainda marquei aqui, judeus, romano, e os gregos. Já naquela época a família já estava sendo quase, porque a infidelidade
corria solto, né? As mulheres eram como escravas, que poderia até ser vendida. Os romanos podiam até vender a esposa, né? Era só para cuidar de casa. Tem muitos maridos que quer casa porque quer uma escrava dentro de casa. Não é nem alguém que quer uma escrava, que faça tudo, né, para ele. Se não for assim, é mais fácil separar. A mulher tem os seus afazeres. Ela tem que ser responsável também, porque ela sabe. Mas qual a mulher que, sendo amada, como Jesus amou a igreja, com propósito, com carinho, pensando no futuro lá da igreja subir com ele. Qual a esposa que não vai procurar fazer o melhor? Vai fazer o melhor. Eu fui conquistado pela vida da minha esposa, e eu fico feliz de ver a minha família na igreja. E quando nós falamos aqui, quando falamos de família, os pastores, os líderes, tem que ficar preparado, porque o diabo procura atrapalhar, porque se ele não atinge diretamente aquele que está bem com o Senhor, ele atinge aquele que não está bem, aquele que não está tendo uma comunhão íntima com o Senhor. E isso é perigoso, porque eu vou ficar triste, aborrecido, claro que eu vou, com uma situação delicada com meus filhos, separando, problema difícil, passando, né? Quem que não vai ficar? Meus netos, bisnetos. Então, o coração, quando ama, ele ama todos, ele quer ver a sua família bem, e bem com Cristo. Submissão e amar. Para a mulher é difícil, para o homem é mais difícil amar como Jesus amou a igreja, né? E ter uma comunhão íntima. Por isso que eu disse, quando eu tive aquela experiência com o Espírito Santo, que tudo era diferente para mim, e até hoje continua. Eu não posso ficar sem estar buscando a presença do Espírito, aqueles momentos que eu preciso, sinto que a minha esposa precisa de mim, meus filhos, a igreja, os irmãos precisam de mim, eu preciso da presença do Espírito. Ele não pode ficar apagado dentro de mim, ele não pode ficar triste, porque os irmãos pensaram, aqueles que são casados, viver com uma mulher triste em casa, aborrecida, aquela que só, né, naquelas horas do vamos ver, estou com dor de cabeça, né? Hoje não, amanhã também não, o mês que vem também não e tal, e vai passando, né? E também aqueles maridos que não procuram as esposas, que deixam as esposas. Então é muito importante, quando vocês nos vê de mãos dadas, né, tem a poesia trabalho sobre mãos dadas, só o toque, as mãos dadas, unida as mãos, né? E dizendo, né, como ela ia falar, todos, como que a gente não vai amar o marido que todo dia chega para a esposa, abraça e a trate com carinho, e dizendo, eu te amo. Essa palavra, eu te amo, ela muda a história, ela muda o coração de uma pessoa que está triste. Ela faz com que aquela mente, aqueles pensamentos negativos caia por terra, e o coração começa a bater forte, como que dizendo, eu também te amo, eu também te amo. É a resposta, é a vida dos dois. Quem casou, não sei há quanto tempo, novos casados, outros, se não estão vivendo, é possível. Basta buscar a presença do Espírito, porque é Ele que vai derramar o amor de Deus no nosso coração. Se eu for amar com o amor humano, é imperfeito o amor humano, mas o amor divino, o amor é sobrenatural. E eu falo que o casamento, quando é o casamento a três, Jesus, o cabeça, o marido e a mulher, marido amando a mulher, e a mulher submissa, entendendo a sua missão, de estar junto com o marido, ali com o marido, nas horas mais difíceis. Nós já tivemos, junto, Dona Maria tinha um tumor na cabeça, nós tínhamos que correr para Rio Preto, tinha que correr para Bauru, para São Paulo, ficar lá, difícil, e Deus a curou,
teve outras situações delicadas, uma paralisia facial, que os médicos, ela gostava de cantar, e também o nariz ficava entupido 20 dias, ela não conseguia respirar, alergia de giz, tudo isso assim, nós fomos passando aqueles momentos difíceis, mas juntos, orando, e Deus curou o tumor na cabeça, Deus curou aquela alergia, Deus foi curando, porque nós fomos entrando na vida do outro, um precisava do outro, estávamos ali junto, mesmo naqueles momentos assim. Já vem os filhos, né, tal, alguns problemas, depois netos. Quantas vezes a gente tinha algum problema, a gente ia para o quarto orar, eu ia num quarto, ela entrava no outro, a gente percebia que as coisas não estavam bem, dali a pouco ela vinha e eu saía com o objetivo, eu vou perdoá-la, e ela já vinha, eu vou te perdoar, mas ela não tinha me feito nada, mas ela vinha pedir perdão para mim. Ali a gente se encontrava e nunca dormimos de mal. A mágoa, Hebreus diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raizinha de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos são contaminados. Não é só o marido ou a mulher se tem essa mágoa, não. Eu trabalhei na agricultura para ver que essa raizinha de amargura, nós fizemos uma casa e tínhamos um canteiro, ali plantar flor, mas aqui tinha aquela grama chamada tiririca. E todo dia a gente cortava aquela grama e no outro dia ela já estava brotada. O que aconteceu? Como eu trabalhava na agricultura, procurei o engenheiro lá, ele foi falar assim, ó, você percebe que aquela grama em cima, embaixo ali na terra, existem umas linhas de onde elas brotam. Vocês cortam, no outro dia ela volta a brotar. Cava bem profundo, ali vocês vão encontrar uma batatinha, lá no fundo de onde saem aquelas linhas e onde forma a tiririca. Muitas vezes nós temos mágoa no coração, queremos perdoar e não conseguimos, porque nós não arrancamos a batatinha, nós tiramos a tiririca, mas a batatinha da mágoa fica lá, e ela vai brotar, ela está sempre brotando, enquanto não arrancar a tiririca, a batata da mágoa, nós vamos sempre ter esses problemas. Às vezes dormir de mal, ficar magoado um com o outro, na família. A família é lugar, por isso que é o lar celestial. Vamos fazer da nossa casa uma pequena igreja. Vamos fazer do nosso lar uma microcosmos da igreja. Uma pequena igreja. Para depois a gente se reunir na igreja grande. São essas duas palavras. Se a gente fosse falar muitas outras coisas, destrói o casamento. Infidelidade, as pessoas usar máscara, não ser transparente, viver guardando segredo. Não, entre os dois não pode haver segredo. Tem que ser transparente para um olhar para o outro e saber conhecer quem ele é. Eu conheço minha esposa desde quando ela nasceu. Ela nasceu, eu tinha 10 meses e a parteira era minha avó. E a minha sogra tinha ido na fazenda ver um casamento de um parente lá e passou mal. Naquela época não tinha ultrassom, tudo diferente de hoje, Aí a minha sogra passando mal lá, a minha avó foi... Aí minha sogra falou, mas não tem enxoval, não tem nada, vai nascer. Eu vou buscar a roupa do Marinho. Não sei o que ela fez, é mulher de fé, Mulher de fé, ela já nasceu orando para ter um marido como eu, assim, Brincadeira, mas... Eu não sei, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, assim, não sei se o pastor pode?
Alguém fazer alguma pergunta, se deixamos, porque isso é um assunto que a gente tem que gastar quase uma semana para falar muito, né? Mas o que nós queremos deixar nesta noite é: submissão da mulher não é ser escrava, é ela entrar na vida do marido, na missão do marido. E marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. É difícil, mas pelo Espírito Santo a gente procura fazer o melhor. Alguém